Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. Esse é o nosso 61º programa, onde falaremos sobre a evolução do princípio inteligente, do átomo ao arcanjo. E para isso contaremos aqui com a participação, com a ajuda, com o apoio do Paulo Neto. Boa noite, Paulo Neto. Boa noite, Arthur. Boa noite, a Marlene, a Estela, o João e Rita, o Cláudio, o Dinaldo, a Rose, a Fernanda, lutadora, né? O Arthur, esse aí é polêmica mesmo, né, meu? Esse aí não tem jeito, não. É bem polêmico. Nós temos vertentes, né? Alguns estudiosos defendem que sim, ou seja, o princípio inteligente passou pelo reino mineral. E eu, particularmente, já te falei, né, que eu tenho uma dificuldade muito grande de entender isso, depois a gente pode até falar sobre essa dificuldade. Sim. Mas eu acho que a pesquisa que nós levantamos aí, que eu acho que você vai trabalhar com ela também, tem material para a pessoa parar e pensar, e decidir que caminho toma, né? Porque, como sempre nós falamos, nossa intenção não é forçar ninguém a nossa convicção, né? Nós fazemos a pesquisa, levantamos os dados, as fontes, julgamos aí, e cada um se sirva dela da melhor forma que puder, né? Tá certo? Exatamente. Como você bem disse, é um tema polêmico em vista, no meu ponto na minha visão, talvez por certos pontos, né, que ainda ficam um tanto confusos para alguns leitores, né, as mais variadas interpretações aí, e é o que nós iremos aí tentar colaborar para um melhor entendimento, tendo como base, obviamente, o Livro dos Espíritos, principalmente, que nós iremos trabalhar hoje, a Gênese, e vamos contar com o seu material, né, Paulo Neto, de apoio, que, não sei se a maioria talvez não saiba, o Paulo Neto tem um e-book chamado Do Átomo ao Arcanjo. Significa que o princípio inteligente estagiou no reino mineral? Né? Então, esse livro, inclusive, encontra-se, disponível lá no paulosnetos.net. Não é isso, Paulo? Eu já coloquei o link aí lá no WhatsApp para você que quiser copiar. Hein? Sim. Vou abrir daqui a pouco aqui, Você colocar aí para o pessoal depois? Vou colocar para o pessoal aí. Bem, então, vamos lá. O tema realmente é bastante abrangente, né? A gente até teme, por vezes, sair muito do foco da questão, porque há muitas questões em paralelo que se ligam a essa temática. Tanto é que o que acontece, quando nós dizíamos que muita gente às vezes faz confusão, é que não sabe bem distinguir algo que Kardec, inclusive, fez muito bem, que é separar a gênese orgânica da gênese espiritual. Inclusive, o divide em 2 capítulos. O capítulo 10 da Gênese é o da gênese orgânica e o capítulo 11, o da gênese espiritual. Então, em alguns momentos, o que a gente pode perceber é que se faz uma confusão entre o elemento material e o elemento espiritual. Né? Então, causa, por exemplo, ideias um pouco, talvez malucas, né? Antidoutrinárias mesmo, do tipo, eu já fui cachorro, eu já fui uma planta, eu já fui pedra, né? Quer dizer, como se nós, enquanto espíritos, já tivéssemos transitado nessa condição, enquanto que a coisa não é bem assim. Quer dizer, ela é simples, mas ela não pode ser apresentada de maneira tão simplificada, porque senão acaba ocasionando essas confusões, né? Então, vamos aqui, nós fizemos alguns slides, não são muitos, apenas para a gente possa nortear, né? Então, vamos lá. Então, essa questão toda vem da questão 540 de Livro dos Espíritos, né, dessa pergunta, onde consta lá, tudo se encadeia
na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Então, as pessoas, quando leem isso daí, no meu entender, pela minha observação, e o Paulo Neto pode dizer a qualquer momento qual é a percepção dele, né? É que as pessoas acham que, né, nós, enquanto espíritos, já fomos átomo, né? Enquanto o que Kardec está falando é algo muito mais complexo, inclusive, e que exige uma soma muito maior aí de conhecimentos, que inclusive ele mesmo passa com o auxílio dos espíritos no livro A Gênese, e também esse assunto é abordado em O Livro dos Espíritos. E é preciso que a gente recue um pouquinho e lembremos dos elementos gerais do universo. E consta o seguinte, né, principalmente em O Livro dos Espíritos. Há dois elementos gerais no universo: matéria, isto é, o elemento material, e espírito, que é o elemento inteligente. E, acima de tudo, Deus, que opera através de suas imutáveis e soberanas leis naturais. Acresce ao elemento material o fluido universal, o qual, embora possa ser classificado como elemento material, dele se distingue por propriedades especiais. Está colocado entre o espírito e a matéria. Então, o fluido universal, ele fica ali no meio, né? E, sob a ação do espírito, produz a infinita variedade das coisas, das quais conhecemos apenas uma mínima parte. Então, Kardec reconhece aqui que há muito ainda a conhecer acerca da origem das coisas, etc. Esclarece os espíritos que o fluido universal, sob a ação do elemento inteligente, é responsável pela coesão e as qualidades gravitacionais da matéria. Pode-se deduzir que a matéria, tal como conhecemos, representa o estado mais condensado do fluido universal. Então, temos aí a matéria como uma derivação do fluido universal, né? E ele, ao mesmo tempo, uma espécie de intermediário do elemento material e do elemento espiritual. Então, vamos lá. E aí, nós começamos pela Gênese espiritual, nas questões 606 e 607, onde há esse pequeno trecho aí, ó. Emanam do mesmo princípio inteligente a alma dos animais e do homem, com a diferença que a do homem passou por uma elaboração que a coloca acima da que existe no animal. Elaboração esta feita numa série de existências que precedem o período de humanidade. Então, vemos aí algo em comum entre nós, seres humanos, e os animais, uma vez que, né, ambos, né, são dotados de uma alma, isto é, do princípio inteligente. Só que nós, segundo o Espiritismo, segundo nos dizem os Espíritos, somos aí, né, um período, constituímos um elemento acima do elemento do animal irracional, né, uma vez que o princípio inteligente que habita em nós, que também habita no animal, já se desenvolveu, né, o suficiente para que o homem, né, se constitua em um ser à parte. É por isso que os espíritos dizem que o homem é um ser à parte, o que não quer dizer que tenha sido criado à parte. Né, na verdade, o espiritismo nos explica que nós somos consequência de todo um processo de evolução deste princípio inteligente. Veja, evolução do princípio inteligente. Nós não estamos ainda falando das espécies animais, isso é uma outra coisa que nós vamos falar, inclusive, na noite de hoje, só que mais para o final. Vamos lá. Na questão 611, diz o seguinte: desde que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período da humanização, já não guarda relação com seu estado primitivo e já não é a alma dos animais.
Como a árvore já não é a semente. De animal só há no homem o corpo. Então é isso, né, que nos aproxima muito dos animais, uma vez que a nossa constituição corporal, isso os cientistas agora, né, já na nossa época, comprovam e confirmam, né, na análise genética, por exemplo, nós temos uma semelhança, por exemplo, com um chimpanzé, que é de 90 e tantos por cento, né? 99, 98%. Então, corporalmente, muito pouco nos separa dos animais. Agora, espiritualmente, já é uma outra coisa. Esse princípio inteligente que se individualizou e progrediu, guarda, em relação à alma dos animais, uma distância enorme, né, que os separa. Nós também veremos isso, né, um pouquinho mais adiante. Na questão 609, Kardec reafirma que há sempre anéis que ligam as extremidades das cadeias dos seres e dos acontecimentos. Realmente, tudo está, de alguma forma, interligado. Nós temos que levar isso sempre em consideração. Nada surge, né, do vácuo, né? Tudo tem uma ligação com o processo que lhe é anterior. Então, nós temos, por exemplo, nas religiões dogmáticas tradicionais, a ideia que nós já fomos criados humanos, né? A alma humana já foi criada assim por Deus, que nada existia anteriormente. Já o Espiritismo nos diz, né, que nós somos resultado de um processo evolutivo, né, desse princípio inteligente, que também, por si só, o princípio inteligente surge através também de um outro processo, né, anterior. Então, a alma humana... Paulo, quer falar alguma coisa? Esse texto que você colocou, ele fica meio assim, coloca a gente em dúvida, vamos dizer assim, porque ele fala assim, seres inferiores, então dá a impressão que não são só os animais, são outros seres, entende? Esse é um ponto que se pega muito. Né? Esse agora? Esse desse slide agora? De os seres inferiores da criação. Porque se fossem animais, é os animais, né? Porque os animais são um grupo de ser. E os outros? Que é os outros? O que? A planta, o mineral? Esse é o ponto que você pode abrir o espaço, entende? Sim, sim. Você diz que abre espaço para essas outras interpretações, né? Exatamente, Verdade. Para isso. Perfeito, realmente. Então, né, quando Kardec aí fala da alma humana, ele diz, assim a alma do homem representa o resultado da elaboração do princípio inteligente dos seres inferiores da criação. Claro que daí existe uma ligação quase que direta em relação ao reino animal irracional, de onde esse princípio inteligente que forma a alma humana advém. Pois que tudo em a natureza se encadeia e tende para a unidade. Nos seres inferiores, obviamente nos seres inferiores que possuem esse princípio inteligente, já que na planta e no mineral esse princípio inteligente inexiste. Então, nos seres inferiores, o princípio inteligente se elabora e pouco a pouco se individualiza, semelhante à germinação, até sofrer uma transformação, tornando-se espírito. Espírito aí com letra maiúscula, indicando, né, a individualidade, a individualização do ser. Entra, então, no período da humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal, coisa que não existe no mundo animal irracional, né, no ser animal irracional, e a responsabilidade dos seus atos. Assim, a fase da infância se segue à da adolescência, vindo depois a da juventude e da madureza. Na questão 728, encontramos o seguinte: as criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva.
Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição esta que obedece a um duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução, né? Porque se não houvesse essa cadeia alimentar, nós teríamos espécies que, como nós sabemos, se reproduzem numa velocidade muito maior, então teríamos uma superpopulação de uma espécie qualquer, o que poderia desencadear aí todo um desequilíbrio na natureza. Então, manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do invólucro exterior que sofre a destruição. Esse invólucro é simples acessório. Então, ele está separando aqui o corpo físico do princípio inteligente, ou da alma. Esse invólucro é simples acessório e não a parte essencial do ser pensante. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas porque passa, né? Então, esse princípio inteligente também sofre, dentro do mundo animal irracional, metamorfoses, à medida que vai migrando de uma espécie para outra, sendo que sempre da espécie menos desenvolvida em inteligência para outras espécies mais desenvolvidas em inteligência. Arthur, você permite eu responder a Fernanda? Claro. Eu vou pegar o embalo aqui, porque... Fernanda, essa frase que você está falando aí, a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, se agita no animal, desperta no homem, ela é atribuída a Leon Denis, mas só que Leon Denis não falou isso. Este é o grande problema. Nós não vamos à fonte e ficamos repetindo isso. E eu não estou falando de você, não, porque quem repete isso é o Herculano Pires, só para você ter ideia, né? E é o Herculano Pires que eu quis, né? Então, o que na verdade Leon Denis falou, e nós vamos encontrar isso registrado no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele disse: na planta a inteligência dormita, no animal sonha, só no homem acorda. Então, a diferença é muito grande. Lá, na frase que circula no meio espírita, a alma dorme na pedra. Não, ele está falando que é na planta. A diferença é drástica. Na planta, você já tem um ser vivo, um ser orgânico. Menos pior, né? Menos pior. Agora, na pedra, sem chance. Pelo menos para mim. E eu concordo, certamente, né? Com certeza aí, concordância completa em relação a isso. Bem, lembrando aqui que esse é um tema muito amplo, né? Eu estou fazendo assim de uma maneira bem dinâmica, para que a gente pelo menos, né, passe assim o básico, sem maior aprofundamento, porque um aprofundamento realmente ia demandar aí vários programas, né? Por isso que o Paulo falou que essa é uma questão, além de polêmica, é também bastante complexa, porque ela tem né, várias ramificações, digamos assim. Vocês vão ver um pouco isso aqui, né? Então, Kardec, quando fala lá da gênese orgânica, e quando, por exemplo, fala do reino vegetal, na questão 589, nos diz que tudo na natureza é transição, por isso mesmo que uma coisa não se assemelha a outra, e, no entanto, todas se prendem umas às outras. As plantas não pensam, por conseguinte, carecem de vontade. Nem a ostra que se abre, nem os zoófitos pensam. Tem apenas um instinto cego e natural. Lembrando que essa palavra instinto, usada ali por Allan Kardec, é utilizada em função até mesmo da pobreza da linguagem, porque, na verdade, o instinto é uma espécie de uma inteligência, só que rudimentar. Nós não poderíamos dizer que haja nem ao menos esse mesmo instinto, por exemplo, que tem um animal na planta, tá? É porque não há outra palavra que se pudesse empregar aí nesse caso. Então, vamos lá. Na questão 590, insiste Kardec se não haveria uma espécie de instinto de conservação nas plantas e dos animais, e obteve a seguinte resposta. Há, se quiserdes, uma espécie de instinto,
dependendo isso da extensão que se dê ao significado dessa palavra, o que falávamos anteriormente. É, porém, um instinto puramente mecânico. Então, não é aquele instinto que é uma inteligência rudimentar. Então, é quase como um atributo da matéria. Tá? Quando nas operações químicas observais que dois corpos se reúnem, perceba que é um processo material, é que um ao outro convém. Quer dizer, é que há entre eles afinidade. Ora, a isto não dais o nome de instinto. Né? Então, a pobreza da nossa linguagem faz com que determinados conceitos fiquem um pouco embaralhados, né? Porque não há, às vezes, uma terminologia, um vocábulo para distinguir uma coisa da outra. Vamos lá. Em relação aos reinos, também é bom a gente dar uma olhada, que é o seguinte: esses 4 graus apresentam com efeito caracteres determinados, muito embora pareçam confundir-se nos seus limites extremos. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, aí é que a gente entra um pouquinho no reino mineral, só tem em si uma força mecânica. Então, essa questão aí, né, de alguém ver princípio inteligente, ver algo assemelhado a isso no mineral, no nosso ponto de vista, baseado aí no que dizem os espíritos, é realmente algo completamente fora de questão. As plantas, ainda que compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais, também compostos de matéria inerte e igualmente dotados de vitalidade, possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva, limitada, e a consciência de sua existência e de suas individualidades. Quer dizer, até certo ponto, né? Porque um animal, por exemplo, quando colocado na frente do espelho, ele não se reconhece, né? Quer dizer, ele não tem uma noção da própria existência muito clara. O homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, claro, porque é mais desenvolvida, indefinida, que lhe dá a consciência do seu futuro, percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Então, vemos aí vários atributos que a nossa inteligência nos faculta. E aí entra um quadro que o Paulo Neto organizou aqui. Inclusive, Paulo, você pode falar sobre ele, ó. O que você acabou de ler é a questão 585 de O Livro dos Espíritos. Esse quadro, eu já falei sobre ele uma vez, esse quadro veio para mim, veio por inspiração, cara, porque eu estava lendo o Livro dos Espíritos lá e depois eu risquei no Livro dos Espíritos o quadro, é incrível, sabe? Eu estava esperando a reunião, loucura, o negócio veio aqui, tem que escrever, senão esquece. Então, o que está falando nessa questão? Então, nós temos aqui os 2 reinos, né, o reino orgânico e o reino inorgânico. Então, o reino mineral é reino orgânico. Então, o que tem no reino mineral? Matéria inerte, só. É o que você falou lá. No reino vegetal, o que tem? Nós temos matéria inerte e vitalidade. Vitalidade é aquilo que dá vida. Então, por isso que ele já saiu de ser inorgânico para ser um ser orgânico. Tá? E na escala seguinte, aí nós temos minerais, nós temos o quê? Desculpa, animal. Nós temos o quê nos animais? Matéria inerte, vitalidade e inteligência instintiva. Né? E aí, quando você chega no homem, o homem fala assim, o homem tem tudo que tem nas outras e mais alguma coisa, né? Então, o que o homem tem? Matéria inerte, vitalidade, inteligência instintiva e inteligência especial. Então, analisando o quadro, como aqui está, onde que nós podemos encontrar algum resquício que a gente pode falar de inteligência? Só no animal e os homens, não tem outro lugar. Não tem outro reino. Então, não tem jeito de falar que o princípio inteligente vem do vegetal. Pela questão 585, tá, gente? Sim. Pela questão 585, tá? Perfeito. Agora, você falou aí, Arthur, que os animais não se reconhecem no espelho, mas tem alguns que se reconhecem. Alguns tem, né? Mais desenvolvidos.
não generalizado, mas tem alguns que você conhece. Sim, sim. O engraçado é que o cachorro, né, que é considerado um animal, né, com certo desenvolvimento, quando você coloca, eu não sei se em todas as raças acontece isso, mas eu vejo na internet aí, boa parte deles se olha no espelho e fica latindo como se fosse um outro, né? Quer dizer, E nós temos engraçado. chimpanzés que reconhecem no espelho. Ah, sim, chimpanzé, acredito que esteja um grau acima, né? Aqui, quer ver? Você quer ver? Pode ir. Deixa eu compartilhar outro aqui. Peraí. Pode, claro. Como é que eu tiro o meu, hein? Tirar o seu? Não, tira como é que sai? Apresentação. Parar. Agora, apresentar de novo. Deixa eu só mostrar um aqui. Você vai ver Sim, sim. que no trabalho. Porque aqui tirei de uma revista, tá? Aí nós temos o caso do espelho, né? O chimpanzé diante do espelho, tá? Uhum. Esse chimpanzé estava dormindo, eles colocaram uma marca aqui de batom na testa dele. E ele olhou o espelho e falou, que diabo é isso aqui? Ele reconheceu que era ele, né? Esse aqui, ó, tá vendo? O auto-reconhecimento é evidente quando o chimpanzé toca o ponto vermelho pintado no seu rosto ao se familiarizarem com o espelho, inspecionando-se e fazendo careta. Então, eles ficam lá e tal, de uma hora, não, aqui sou eu mesmo, aqui, ó, tá vendo a pintinha aqui, ó, vermelho na ponta da seta lá? Tá? Então, ele começou a reconhecer. Então, com o tempo, ele reconhece. Agora, isso não são todos os animais. Você põe um passarinho ali, vai achar que a rival fica brigando o resto da vida. Verdade. Então, a gente vê aí, né, uma certa gradação no mundo animal chamado irracional, né? Sendo que os primatas são os que mais, né, apresentam um comportamento, né, próximo ao do ser humano, inclusive, como você bem demonstrou aí, até mesmo se reconhecendo no espelho, o que não é comum, né, em outras espécies animais. Então, vamos lá, voltando aqui aos nossos slides. Vamos para a próxima aqui. Bem, aqui nós demonstramos, né, que são capítulos que tratam de questões bem diferentes, né? No capítulo 10, a gênese orgânica, no capítulo 11, a gênese espiritual, e no capítulo 12, a gênese mosaica, lá em A Gênese. Já, então, entrando nessa questão da gênese orgânica, nós temos no capítulo 10, item 3, o seguinte: a formação dos primeiros seres vivos pode ser deduzida, por analogia, da mesma lei segundo a qual foram formados, e formam-se todos os dias os corpos inorgânicos. Vamos lá. Então, esse conceito que nós acabamos de ver aí em Kardec encontra respaldo hoje nas pesquisas de alguns cientistas. Como, por exemplo, a pesquisadora da NASA, Lélia Cohen, afirmou que a vida na Terra teria começado nos estratos de fina argila primitiva. Já o bioquímico Karen Smith, que esposa a mesma opinião, foi o pioneiro quando, em 1960, lançou a referida teoria. Isso nos faz lembrar o quê? Aquela velha, né, ideia que consta na Bíblia de que um homem teria vindo da lama, né? Claro que a Bíblia, né, os textos bíblicos, os homens daquela época não seriam capazes de detalhar em detalhes o processo, mas a gente vê que, por vezes, com algum esforço de interpretação, a gente percebe ali algumas verdades. Então, sedimentou-se, dentro aí dessa linha de pesquisa, né, no fato de que a argila está em constantes mudanças ligadas às variações do meio ambiente, de modo a permitir condições de transmutação do inorgânico em orgânico. Então, nós temos aí a passagem, né, do inorgânico para o orgânico, tendo o elemento mineral como intermediário nesse processo de formação. A gente vai ver isso melhor daqui a pouco. Para Lélia Cohen, essa cientista da NASA, a argila, ante a análise microscópica,
mostra que os cristais e sua organização muito se assemelham de certas estruturas vivas. Eles se autoduplicam, aceleram as reações químicas e servem de catalisadores. Então, nós podemos, quem sabe aí, né, de uma certa maneira, ver, né, como que, né, a vida orgânica pode ter um elo aí, como que se consubstancia esse elo com a vida inorgânica, no caso aí do elemento mineral. E quais seriam os primeiros estágios da vida, por exemplo, aqui no nosso planeta? Para que a gente daqui a pouco faça essa ligação entre o princípio inteligente, né, e a evolução das espécies. Então vamos lá, os primeiros seres vivos surgidos dos minerais, aí novamente corroborando o que nós falamos anteriormente, apresentavam-se ainda cristalizáveis, como os vírus. Então, os vírus são estruturas unicelulares que compõem aí os pródromos da vida aqui no nosso planeta. E nós temos, então, a formação dos seres mais simples, porque em seguida surgem os primeiros seres unicelulares realmente livres, que se multiplicam na temperatura tépida dos oceanos. As amebas e as bactérias... Opa, ficou ali, né? Sempre desconfigura, né? Quando chega, a gente põe aqui no YouTube, no StreamYard, desconfigura tudo, tá? Mas, enfim, deu para vocês entenderem ali, né? Então, temos ali os primeiros seres unicelulares, né, advindos dos oceanos, né, que alcançaram em determinado momento uma temperatura que propiciou o surgimento das amebas e das bactérias. Então, corroborando que a vida veio das águas. Os seres iniciais se moviam ao longo das águas, onde encontrariam o oxigênio necessário à vida. Quando ocorre a morte, a estrutura biológica se desintegra e cada mônada espiritual retorna em outro corpo e vai adquirindo todas as propriedades biológicas fundamentais, como movimento e reprodução. Então, aí a gente vê, né, o elo inicialmente com o elemento mineral, e aí surgem os primeiros seres vivos, unicelulares, muito simples, né? E aí essa estrutura biológica vai se desenvolvendo cada vez mais, né, ao ponto de, em determinado momento, adquirir movimento e reprodução. A água como origem. A vida na água nos leva aos peixes, que se transformam em anfíbios. Posteriormente, os répteis, as aves dentadas e os mamíferos. Então, esse é o processo ocorrido no planeta Terra em relação a vidas mais complexas, né? Então, vimos lá atrás e agora nós vimos os primeiros seres vivos, né, de natureza mais complexa, onde surgem os peixes, que depois começam a sair da água e ter uma vivência dupla, né? Eles vivem parte na água, parte na terra, podem se locomover, como os anfíbios fazem. Depois, temos os répteis, o surgimento das aves dentadas e os mamíferos. E aí depois, dentro, né, dos mamíferos, aí, os quadrúpedes e depois os bípedes, dos quais a raça humana, né, faz parte. E aí nós temos os períodos ou eras geológicas. Então, esse campo aí, não sei se vai dar para ver direitinho, né? Mostra justamente esse processo que nós estamos nos referindo. Primeiro, nós teríamos, nessas eras geológicas, a gente pode, com o auxílio desse quadro, né, diferenciar essas eras geológicas com as diferentes formas de vida existentes no planeta Terra, né? Então, por exemplo, calcula-se que a idade da Terra seja entre 4,5 e 5 bilhões de anos, né? E aí temos o surgimento das algas,
que aparece lá no período proterozoico, onde ainda se tinha uma intensa atividade vulcânica aqui no planeta Terra, que era um planeta ainda em formação, ainda muito primitivo, né? E grande acúmulo de oxigênio na Terra. Depois, como eu já adiantei para vocês, vieram os peixes, que surgiram no período devônico, chamado de devônico, e que pertence à era paleozoica. E nessa época que surgem os peixes, já se tinha a formação de rochas sedimentares e metafórmicas. Se der para ver esse quadro aí, é o que está mostrando, né? O surgimento das primeiras rochas sedimentares. E aí depois, né, óbvio, se passam em milhões e milhões de anos, surgem os dinossauros da era mesozoica. Então a gente vê aí que não há a menor possibilidade de nenhum princípio inteligente mais desenvolvido fazer parte do planeta Terra, que na época era um planeta ainda em formação, um planeta primitivo. Então a raça humana não teria a menor condição de habitar um planeta assim, né? Mas é tudo um processo de evolução, até o momento em que surge a raça humana em condições tanto materiais quanto espirituais de efetivamente surgir. Então, os dinossauros surgiram na era mesozoica, que compõe o período Triássico, e que, na verdade, eram grandes répteis. E nós, como falamos anteriormente, vimos que os répteis são oriundos dos anfíbios. E aí nós bem sabemos, né, que os dinossauros entram em extinção, e a tese mais respeitada, digamos assim, mais tida como próxima à realidade, é que a extinção deles se deveu ao impacto de um meteoro na superfície da Terra, né? E aí, nessa época que inicia-se a divisão da Pangeia, né? Na Terra primitiva, nós tínhamos um único continente, uma única massa de terra, né? E que depois foi se dividindo para formar os continentes, né? Essa formação que nós temos hoje. Num período mais adiante, não sei se vai dar para vocês visualizarem aí, surgem os mamíferos. Os mamíferos surgiram no Mesozoico, porém como um grupo mais restrito. E com a extinção dos dinossauros, houve então condições, né, para que os mamíferos dominassem o cenário que se chama, né, Era Cenozoica. E aí, no último período, né, quer dizer, nós somos seres muito, muito recentes aqui no planeta Terra, né? Surge na Era Cenozoica, no período Quaternário, os primeiros hominídeos, até então a formação da nossa sociedade civilizada atual. Então, nesse mesmo período em que surgem os primeiros hominídeos, ocorre a formação da configuração atual de oceanos e continentes, que se derivou da Pangeia. Inclusive, eu trato dessa questão na Pangeia muito em relação ao que consta nos Exilados da Capela, porque o Edgar Armond, fazendo só um pequeno parêntese aqui, né? O Edgar Armond coloca mapas lá como se, por exemplo, o mundo tivesse uma conformação geológica diferente há poucos milhares de anos. Enquanto que essa formação geológica diferente só ocorreu muito antes, né, do surgimento do ser humano na face da Terra. Mas vamos lá. Então, temos aqui, né, a Árvore da Vida, de Charles Darwin. Inclusive, o Paulo, né, no seu livro, e também andou comentando, que Kardec, né, Paulo, parece, de certa forma, começa a fazer certas perguntas para os espíritos numa edição posterior, né,
que ele não tinha feito antes, depois do surgimento, né, de Charles Darwin. Foi isso? Das Exatamente. teses. Quando da primeira edição do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta lá se o princípio inteligente, ou o espírito humano, né, teria vindo de outros reinos, né? E a resposta foi taxativa. Não, que o espírito humano sempre foi humano, o dos animais sempre foi dos animais, tá? Mas quando, da segunda edição, que é 18 de março de 1960, já muda de figura, já dizendo claramente, abertamente, que o princípio inteligente, veio do reino animal. Sim. E aí eu jogo para explicar, né, essa mudança de comportamento de Kardec, justamente Darwin. Porque Darwin publicou A Origem das Espécies, se não me falha a memória, em novembro de 1859, o ano eu tenho certeza. Então, está entre as duas edições. Então, provavelmente, o Kardec leu Darwin ou ficou sabendo da notícia. Então, em função disso, é o que eu suponho, ele resolveu questionar os espíritos em relação à pergunta anterior. Peraí, aqui o negócio aqui já abriu um caminho para a gente, ó, se tem um progresso material, por que não teria o espiritual? E volta a carga com as perguntas. Aí os espíritos jogam abertamente. Né? O que eu percebi foi isso. Sim, sim. Realmente, né? Então, pessoal, o que a gente percebe, né, vendo isso daí, que há muita confusão. Então, o que a gente poderia dizer, né, para tentar clarear isso daí? Quando a gente fala de corpos, né, de espécies, a gente realmente chega à conclusão do seguinte. Por exemplo, um cachorro será sempre um cachorro. Isso materialmente falando, a espécie, né? Cão, né? Enfim, com todas aquelas subdivisões que nós encontramos na biologia. O princípio inteligente que ali habita está em conformidade com aquela espécie animal, né? Que aquele princípio inteligente passou por outros, digamos assim, outros corpos, foi se desenvolvendo até se transformar em algo que possa habitar o corpo de um cão. Então, materialmente falando, um cão nunca vai evoluir, o cão, né, a espécie lá animal. Aquela espécie ela nunca vai evoluir para se tornar ser humano, né? Ela pode sofrer transformações, como, por exemplo, o cão é derivado do lobo. O cão é um lobo domesticado. Já o lobo deriva de uma outra espécie, ainda mais recuada, e assim sucessivamente, né? Agora, aquele princípio inteligente que um dia conseguiu, né, pôde habitar a espécie do cão, espécie animal, cachorro, né? Vai se desenvolver ao ponto, algum dia, né, a fim de habitar a raça humana, de ser capaz, né, de humanizar-se. Mas aí é que está a questão. Esse elo perdido, essa mudança, né, do princípio inteligente, que é capaz de habitar o corpo de um animal irracional, para se transmudar de modo a poder se humanizar, não se dá aqui na Terra. Então, os espíritos nos falam acerca disso, né? Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui a questão, onde, por exemplo, né, quando Kardec, na questão 611, eu vou falar da 611 e da 612, na 611, Kardec pergunta assim aos espíritos: o terem os seres vivos uma origem comum no princípio inteligente não é uma consagração da doutrina da metempsicose? E os espíritos respondem: duas coisas podem ter a mesma origem e absolutamente não se assemelharem mais tarde. Quem reconheceria a árvore com suas folhas, flores e frutos no germe informe que se contém na semente de onde ela surge?
desde que o princípio inteligente atinja o grau necessário para ser espírito e entrar no período humano, já não guarda relação com o seu estado primitivo e já não é a alma dos animais, como a árvore já não é a semente. De animal, só há no homem o corpo, aquilo que nós falávamos, né? Lembrávamos. E as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Então, nós materialmente, corporalmente, herdamos isso, porque, afinal, nós somos animais. Nós estamos habitando um corpo que se origina das transformações do reino animal. Não se pode, pois, prosseguem os espíritos, dizer que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal. Então, nós não somos encarnação de espírito de animal. Perceberam? Porque quando nós fomos animais, nós não éramos espírito. Nós só passamos a ser espírito quando estamos em condições de habitar um corpo da raça humana. Prossegue, então, Kardec, os espíritos, aliás. Consequentemente, a mentepsicose, como a entendem, não é verdadeira. E, obviamente, que eu não preciso dizer, né, que nós nunca retroagimos. E essa é a questão que Kardec menciona nas 612. Poderia encarnar num animal o espírito, com letra maiúscula, que animou o corpo de um homem? Os espíritos respondem, isso seria retrogradar, e o espírito não retrograda. O rio não remonta à sua nascente. Então, não há involução, né, na natureza. E aí, já na questão 613, Kardec, então, pergunta, embora de todo errônea, a ideia ligada à mentepsicose não terá resultado do sentimento intuitivo de que um homem possui de suas diferentes existências? E aí os espíritos respondem, nessa, como em muitas outras crenças, se depara esse sentimento intuitivo. O homem, porém, o desnaturou, como costuma fazer com a maioria de suas ideias intuitivas. E aí, né, Kardec faz uma série de considerações bastante interessantes, que aí nós pedimos para que vocês depois leiam. Paulo, quer comentar alguma coisa? Não. Tá tranquilo, né? Tranquilo. Bem, nesse trecho que eu falei para vocês lerem, consta o seguinte, olha, vou falar um pouquinho aqui, vou fazer algumas considerações. As diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente umas das outras, mediante progressão. Assim, o espírito da ostra, entre aspas, né, não se torna sucessivamente a do peixe, do pássaro, do quadrúpede e do quadrúmano. Cada espécie constitui física e moralmente um tipo absoluto, cada um de cujos indivíduos aure na fonte universal a quantidade do princípio inteligente que lhe seja necessária, de acordo com a perfeição de seus órgãos e com o trabalho que tem de executar nos fenômenos da natureza, quantidade que ele, por sua morte, restitui ao reservatório donde a tirou. O dos mundos mais adiantados que o nosso constitui igualmente raças distintas, apropriadas às necessidades desse mundo e ao grau do adiantamento dos homens, cujos auxiliares eles são, mas de modo nenhum procedem das da terra, espiritualmente falando. Então, a gente percebe aí que Kardec começa... Essa questão? Essa questão de qual? Oi? É questão qual aí? Essa questão aí é a 613. 613? Isto. Tem um comentário lá de Kardec. Uma coisa... eu não sei se você percebeu, Arthur, mas a grande dificuldade que a gente tem, e não temos informação, é como que ocorre essa evolução do princípio inteligente no animal. Olha, se ele não anda pelas espécies, o que vai acontecer? Se aqui ele não progride, no plano espiritual ele não fica, teoricamente, ele volta para cá, ele vai, entendeu? Ele vai crescer onde? Moralmente onde? Para te falar, agora você está pronto para encarnar no corpo humano. Então, é essa dificuldade.
Quando você falou aí, num certo ponto, ele voltou à massa, você lembra aí alguma coisa? Voltou à massa? Sim, sim, sim. Ué, então, será que nós temos é a gota voltando para o oceano? É isso? Você não tem. Deu para entender? O negócio fica confuso demais, O cara. que nós devemos levar em consideração é que a Terra, né, que nem todos os processos ocorreriam na Terra, Sim, isso é né? tranquilo. E possivelmente esse princípio inteligente ele vai estagiar, talvez ainda em outros mundos, de modo a alcançar essa condição de espírito humanizado. Pois é, Então, mas veja bem, se está falando que vai voltar à massa, se ele voltar à massa, ele perde a individualidade. Mas fato que os animais, os espíritos animais, são indivíduos. Eles não têm consciência, mas são indivíduos. Então há um choque aí, um choque térmico aí. lá diz o Entendeu ou não? seguinte. Você está entendendo o que eu estou querendo colocar? Entendi. É complexo mesmo. Sim, eu quero mostrar isso, que não tem solução, nós não sabemos como que essa progressão, não tem informação. Há muitas lacunas aí ainda, né? Lacunas, exatamente, o tema Sem é dúvida, este. sem Muita dúvida, lacuna. né? Não tem slide, tá, pessoal? Tem gente que está achando que eu vou pôr o slide, isso que eu estou lendo aqui não está em nenhum slide, tá? Está lá na questão 613, que é o comentário de Kardec, tá? Então, vou ler só mais um pouquinho, porque isso aí é realmente interessante. Kardec diz, né? É assim, por exemplo, que nem todos pensam da mesma forma quanto às relações existentes entre o homem e os animais. Segundo uns, o espírito não chega ao período humano senão depois de se haver elaborado e individualizado nos diversos graus dos seres inferiores da criação. Segundo outros, o espírito do homem teria pertencido sempre à raça humana, sem passar pela fieira animal. O primeiro desses sistemas apresenta a vantagem de assinar um alvo ao futuro dos animais, que formariam então os primeiros elos da cadeia dos seres pensantes. O segundo é mais conforme à dignidade do homem e pode resumir-se da maneira seguinte. E aí Kardec começa a discorrer sobre essa questão, né? Então, realmente, há muitas lacunas, né, em relação a como que esse processo ocorre, né? E aí Kardec diz o seguinte: o homem possui sua própria alma ou espírito, centelha divina que lhe confere o senso moral e um alcance intelectual de que carecem os animais. É nele o ser principal, que preexiste e sobrevive ao corpo, conservando a sua individualidade. O que talvez dê a entender é que há determinados seres vivos que não têm uma individualidade muito definida. Existe, inclusive, uma tese no espiritualismo que é chamada de uma espécie de alma coletiva. Tem um nome aí, no qual, por exemplo, os peixes, né, não comporiam, um peixe, por exemplo, não se constituiria num ser, esse princípio inteligente não seria individualizado, né? Então, talvez esses casos aí possam explicar essa tese que está constante aqui, de que esse princípio voltaria ao todo, digamos assim, né? A massa de onde adveio. Enquanto que seres animais irracionais mais adiantados já manteriam aí a sua individualidade. É o que eu depreendo, né, em relação a essa questão toda, né? Mas realmente isso realmente nos falta algumas respostas para que a gente possa, né, ter uma ideia um pouco mais clara, né, detalhada de como que esse processo ocorre. Mas eu fiz questão de colocar para vocês a questão da Terra enquanto um mundo primitivo, né, para que a gente veja que, por exemplo, hoje, esse espírito humanizado,
ou recém adentrou o processo de humanização, já não mais habita o nosso planeta, mas já habitou lá atrás, daquele momento em que a raça humana surge na Terra. É por isso que nós visualizamos os homens pré-históricos com um comportamento tão parecido com os dos animais irracionais, né? Inclusive os seus aparentados, que são, né, os primatas, como o chimpanzé, o gorila, o orangotango, né, que seriam nossos primos, né? Inclusive, se tem uma confusão danada quando se diz, por exemplo, que o homem veio do macaco. Isso é uma interpretação errônea da tese de Darwin, né? Quer dizer, o macaco, como inclusive os espíritos dizem, serão sempre macacos. Vai haver, claro, transformação dessa espécie ao longo aí dos anos, né, de milhares e milhares e milhares de anos, mas eles sempre, né, estarão dentro de um determinado limite, né? E esse elo perdido, né, espiritual, digamos assim, que nos separa dos animais irracionais, possivelmente é oriundo de uma transformação, né, perispiritual, talvez, né? A constituição perispiritual sofre uma certa modificação de modo a poder, então, habitar um organismo mais complexo, que é o organismo humano, inclusive com um cérebro realmente capaz de ser instrumento de todos os comandos advindos do espírito, né? Então é por isso que, por exemplo, o espírito humano jamais poderia encarnar de um animal irracional, porque ele não teria nem condições de se manifestar, né? Porque a constituição física, principalmente cerebral dos animais, não dão condições, né? Não são complexas o suficiente para que o espírito humanizado se possa exprimir, digamos assim, né? Antes da gente iniciar a live, eu estava até comentando com o Arthur. Então, a minha posição é a seguinte: falar que Kardec advogou que o princípio inteligente passou para o reino mineral, isso o cara não estudou Kardec, porque lá não tem canto algum, e se tiver, eu peço que me mostre, por favor, porque até agora eu não vi, né? Nem ideia que tenha acontecido isso, tá? Agora, tem outros autores que falam, autores inclusive espirituais, que advogam essa tese. Se não me engano, eu acho que André Luiz acha alguma coisa, o próprio Emmanuel, e por aí afora. Então, eu particularmente tenho uma dificuldade muito grande conversando com o Arthur. Porque eu entendo que o princípio inteligente, em algum corpo material, alguma matéria, essa matéria tem que nascer, crescer e morrer para ele sair daí e caminhar a evolução, né? Então, até na planta poderia ser, porque as plantas morrem. Mas no mineral, eu nunca vi um mineral morrer, né? E de mais a mais. Tem outra situação que eu coloquei para isso. Vamos supor o Corcovado lá no Rio de Janeiro. Eu tenho um princípio inteligente nele. Bom, beleza. Eu coloco um dinamite, explode aquele negócio lá e faz tudo brita. O que vai ser agora? Cada brita tem um princípio inteligente, partiu o princípio inteligente também. Então, o negócio fica muito confuso. Então, é essa que é a dificuldade. Para mim, né? Eu sinto a dificuldade. A questão do vegetal, eu fico mais ou menos assim em dúvida. Agora, em relação à codificação, para mim é muito claro, e espero ter que ficar claro também para o Arthur, o reino animal que é o ponto de partida do princípio inteligente. Para mim ficou muito claro. Concordo. Agora, e é o que nós estamos passando para vocês. Dentro da pesquisa, Arthur, depois você coloca os links aí para o pessoal ir lá ver o material. A gente tem esse levantamento todo, essa pesquisa toda, e quem quiser também até pode passar e-mail para mim, que eu mando material também. Então, a situação nossa é essa, né? Então, eu não posso bater o martelo, só nunca veio do mineral. Não. Eu estou falando que no Kardec não tem e eu não tenho capacidade de compreender. Ponto. Tá? Esse foi o meu ponto. Eu concordo plenamente. Eu acho que, pelo menos, a gente
Claro, a gente sabe que existem algumas lacunas, alguns detalhamentos que nós desconhecemos, processos que não ocorrem, inclusive, no planeta Terra, mas eu acho que, no geral, né, a gente já pode, de certa forma, porque faz todo sentido, né, elaborar essa ideia toda com um princípio inteligente se desenvolvendo enquanto, inicialmente, enquanto alma, né, nos animais, e esse princípio inteligente se desenvolvendo ao ponto de alcançar, né, o reino hominal. E Né, aí planeta, aquele quadro que eu fiz da questão 585 está muito claro nisso aí, né? sim, Que é o- bem claro. E o reino vegetal, né, como foi dito ali, contém vitalidade, né? Quer dizer, se vê ali, realmente é um ser vivo, né? Porém sem inteligência. Kardec até, como eu falei anteriormente, utiliza esse nome instinto, mas é um instinto mecânico, né? Originário mais dos atributos da própria matéria, né? Já que os vegetais possuem um corpo inerte, né? Enquanto, né, que nós também temos, né? Só que em nós temos um princípio inteligente muito mais elaborado, né? Que já nos faculta aí voos muito maiores do que dos seres de outros reinos. Então aí, pessoal, vocês podem ver aí o link, né, para o livro do Paulo Neto, do átomo ao arcanjo. Significa que o princípio inteligente estagiou no reino mineral? E aí ele faz, então, uma pergunta, né, nesse livro. Não é mesmo, Paulo? Aquela frase inicial, você consegue lembrar aí para mim? Qual a frase inicial? A que você falou logo no início, a primeira coisa que você falou. Do átomo ao arcanjo? Isso. Ah, o que tem? Ler ela? Põe ela aí de novo. O quê? Não entendi. Por o quê? Dispõe para o pessoal essa frase. Do, Compartilha. já está na tela já. É o seu livro? Não, cara. O material que você usou, a primeira Ah, no meu frase, material? seu Ah, sim. material. Vamos lá, vamos lá. Entendi, entendi. Perfeito. Deixa eu chegar então aqui. Entendi. Aí, passou? Tá meio doido aqui o meu slide. Ixi, Mari. Espera aí. Fui passando muito rápido. Eu vi ela passando aí. É. Vou passar um pouco mais devagar, senão ele fica doidão. Achei que foi logo no princípio, não? A Aí, primeira. isso, aí. Então, essa que é a frase, né, que você falou que o átomo está na matéria, então, é do mineral. Só que aí, hoje, eu entendo essa frase no sentido simbólico. Ele está falando assim, se encadeia desde o ser mais ínfimo até o ser mais elevado, que é o anjo, eu entendo dessa forma. Então, é algo, vamos dizer assim, simbólico ou poético, como queiram, mas não no sentido literal, ferro e fogo, porque, Exato. tá certo? Não tem lógica. Concordo plenamente. É o que nós chamamos a atenção lá realmente no início, né? Que não pode ser interpretado de uma maneira muito simplória, porque não acaba levando a conclusões errôneas. E você ressaltou bem, né? O encadeamento. Não quer dizer que uma coisa foi outra, né? Mas que existe um encadeamento. E se você não entender o conjunto, ou seja, tudo que tem da codificação, não adianta você pegar uma parte, uma questão só e analisar em cima dela. Não tem jeito. É o que se faz, né? Pega essa questão e fala, ele está falando, aí tá, o átomo é matéria, vem, defende, briga por causa disso. Não, entendeu? Hoje entendo como sentido figurado. Ou seja, dos mais ínfimos do ser até o maior, mais elevado, é isso que se encadeia, né? E sim, nascemos simples e ignorantes e destino esse tempo. Enxerga assim. Sem dúvida. E o átomo primitivo é uma representação da matéria bruta. E quando a gente fala em matéria bruta, a gente pensa, obviamente, nos minerais. Né? O nosso planeta é constituído todo ele, né, de minerais. Né? E Agora, aí depois é que surgem
os vegetais, surgem os alimentos a vida unicelular, depois a vida pluricelular e assim por diante. Agora, o desafio nosso nós conseguimos levantar a questão de que o princípio inteligente veio do reino animal, dentro de Kardec, objetivamente, sem interpretação, sem nada, tá lá. Eu quero que alguém me traga, dentro da codificação, algo que Kardec tenha falado que passou pelo reino mineral, só isso. Aí eu jogo a toalha, tá? Eu jogo a toalha. Fora isso, eu sinto muito. Exatamente, eu também. Estou aguardando. Quem quiser, ué. Não, inclusive, isso dentro daquilo que nós muito resumidamente podemos aí dizer, né, e passar, isso quebraria toda essa sequência, né? Então, é algo que realmente não faz o menor sentido, como você bem falou, quando a gente vê toda a explicação, todo o encadeamento da ideia, realmente a gente não vê no reino mineral nenhuma ligação com esse princípio inteligente que depois que surge no animal, pelo menos para a gente, né? Não se vê aí nenhuma ligação. Claro, tudo se encadeia, mas aquele princípio inteligente no mineral não existia. Pode ser que no mineral tenha surgido, tem alguma coisa ali que vá se desenvolver, né, para um dia se tornar esse princípio inteligente. Mas é como disse lá, né, várias vezes. Quando você diz que uma árvore cheia de frutos, você não pode dizer que ela é a semente. A semente está ligada à árvore, mas a árvore já não guarda mais nenhuma semelhança com a semente. Peraí, eu vou compartilhar de novo aqui. Ok. É o quadro. Você lembra aí? Tá indo? Sim. Então, aqui é quadro. Aqui esse quadro, para mim, é fatal. Porque, onde que tem inteligência? Ou alguma coisa? Está aqui, nos dois. Não tem jeito. Tá? Sim. E aí eu fiz o próximo slide, que é esse aqui, ó. Então, o que acontece? Observa-se que a matéria inerte é o ponto comum a todos os reinos, bem como disse o codificador. Todos os corpos formam uma cadeia ininterrupta. Tá aí, a cadeia aí, ó. É nos corpos. Exatamente. Tá, não na questão do espírito. O espírito, não. Uhum. Então é isso aí. Isso aí. A questão você está falando de animal, deixa eu mostrar uma foto. Tem, manda ver. Não, pera, acho que está para trás. Aqui, ó. Tem sentimento ou não? Tá aí, cara. Ele tá puto da vida, só me trocou por um gatinho, cara. Você vê, tá aí, entendeu? É muito. Isso não é montagem, cara. Não é montagem. Vou pegar uma foto de montagem. Eles têm inteligência, sim. Sabem o que você fala, você conversa com ele. Fala assim, eu fulano, vamos passear, eles ficam tudo doido, senhor. Eles ficam tudo doido. Vou dar voltinha, eles estão aí. É verdade. A gente, quando vê os documentários, né, existe luta de poder, né, nos grupamentos de animais. A gente vê um comportamento muito semelhante ao nosso. Quer dizer, o nosso que é semelhante aos deles, né? Porque nós não, né? Mas a nossa espécie, a humana, né, materialmente falando, deriva, né, desse mundo animal e irracional. Então, é normal que a gente veja tantas semelhanças. No entanto, é bom lembrar, a gente não citou isso até agora, que os espíritos dizem que a distância, né, em termos espirituais, nossa para com os animais é praticamente a mesma que separa nós, espíritos de Deus. Então, né, temos aí uma grande, né, um espaço muito grande aí, que é por isso que nós dizíamos que
esse princípio inteligente que anima os animais possivelmente passa por transformações extraterrenas, quer dizer, fora da Terra, em outros mundos, até, né, por milhões, talvez milhões e milhões de anos, até que seja capaz de alcançar a posição de espírito, né, com letra maiúscula. Outra coisa curiosa aqui, na revista Newton, Tecnologia e Ciência, número 2, tem um artigo publicado chamado Quase Humanos, um trecho. Uhum. Do alto das árvores, um chimpanzé joga frutas para outros membros do grupo. Não se trata de uma brincadeira. Esse chimpanzé já é bastante maduro. O que ele quer, na verdade, é impressionar os outros para obter votos. Isso mesmo. Quando um chimpanzé joga brindes aos demais, está, na verdade, pondo em prática a sua estratégia eleitoral. O chimpanzé provedor de comida tem grandes chances de ser aceito como o novo líder. E os chimpanzés não são os únicos a ter esse comportamento tão humano. Até mesmo, né, no acasalamento, né, a briga dos machos pela fêmea, né? Mas o que a gente, ao mesmo tempo, percebe é que a evolução moral do ser humano vai tendendo a nos afastar desses comportamentos, né? Da luta, da preponderância da força sobre o intelecto. Quando a gente estuda, por exemplo, a humanidade primitiva, né? Os primeiros seres humanos, a gente verificava e verifica que havia um predomínio da força, né? Enquanto a gente verifica que hoje, claro, isso ainda é muito utilizado, mas outros expedientes hoje em dia já são utilizados, como a inteligência, enfim, outros tipos de comportamento que não, né, só a força bruta. Exatamente. É muito interessante. E aí é que a gente vai se aproximar do arcanjo, da qual Allan Kardec, né, os espíritos falam, que é justamente o nosso aperfeiçoamento intelecto-moral, que vai fazer com que, em determinado ponto, nós não precisemos mais reencarnar. Então, nós não teremos mais necessidade de habitar corpos físicos. Habitaremos a esfera espiritual para todo sempre, só voltando a habitar a esfera física quando em missão. Não é isso, Paulo? Exatamente. Muito interessante, né? E a gente, né, consegue, então, fechar todo esse ciclo aí, todo esse encadeamento do átomo ao arcanjo. Claro que não temos a pretensão de fechar nenhuma questão, né? E, como dissemos, há muitos detalhes aí ainda a serem estudados e aclarados, mas eu acho que a visão geral é bem essa. Aquele negócio que você falou da ideia de que, em função da teoria de Darwin, né, as pessoas pensam que nós viemos do macaco. Você sabe que Kardec usa esse argumento lá, eu acho que, se não me engano, na Gênesis, né? Entendeu? Pensar que a gente veio de macaco, isso não é digno para o ser humano, tal. E parece que fala alguma coisa assim. O interessante que eu estou querendo dizer é assim, a gente está usando o mesmo termo que tu usava lá, deu para entender? Sim. Então, aí já está para mim, talvez, uma pista que ele é o Darwin. Ou se não leu, ficou sabendo, porque a ideia, né, o ribuliço que deu na época, com certeza, ele ficou sabendo, ele não podia ser inerte a isso, né? Então... Embora a teoria de Darwin, né, da evolução, tenha custado, inclusive, no meio científico a ser considerada válida, né? Mas, possivelmente, chegou ao conhecimento de Kardec, que era uma pessoa super antenada, né? Sabia do que se passava no meio científico. Né? Tinha o Russell Wallace, né, que era um espiritualista, que teve participação em toda essa elaboração dessa tese, né? Parece que a informação que tem que Darwin publicou a obra porque leu a obra do Wallace.
Para ficar rola na frente. Essa é que rola aí. é, Entendeu? rola uma história assim mesmo. Alguém passou o outro para trás. Na verdade, foi isso que aconteceu. Quer dizer, É, na verdade, não. É o que se conta, né? Vamos dizer assim. é, Né? Na verdade, não poderia ter sim. certeza. Né? É o que E se conta. Paulo, você que já chegando aqui ao nosso final, né? Como é que você entende essa questão da gênese bíblica, da gênese mosaica, né? A explicação bíblica em relação ao surgimento do homem na face da Terra e a visão que nós temos hoje, né? Quer dizer, você não acha que de certa maneira manter essa interpretação ao pé da letra não acaba pelos adeptos das religiões dogmáticas tradicionais acaba não afastando muitas pessoas do conhecimento científico e da realidade? Mas de qualquer forma, a questão dessa briga, religião e ciência, vai existir sempre, né? E a Aham. liderança religiosa vai sempre combater aquilo que coloca em risco aquilo que é espaço, porque vai descobrir que passaram errado, passou uma coisa errada, pode ter passado várias coisas, né? E aí o bicho pega. Mas quando eu fiz um estudo lá sobre a alma dos animais, e aí, inclusive eu tenho um e-book separado para quem quiser também, está no meu site, eu cismei de olhar na Bíblia, Arthur, e achei um negócio muito interessante. Nós já falamos aqui na live que nós fizemos sobre isso, mas veja bem, achei muito assim, intuitivo, sei lá. No terceiro dia, Deus vai criar a relva, ervas e aves frutíferas. No quinto dia, vai criar os seres vivos que vivem nas águas e os pássaros. No sexto dia, cria os animais, répteis e as feras. E por fim, está escrito o texto, e por fim o homem. Será que não está aí a intuição da evolução, não? Deu para entender? A Sim, intuição pelas espécies, pelos reinos? Sei lá. Pode estar aí. sim, eu concordo. Há Porque muita muitas vezes semelhança. o cara não sabe o que é, tem aquela ideia vaga dentro É, do conhecimento da época, tudo, né? Mas eu achei muito legal é, essa linha, sim, né? E interessante é que não tem mineral, tá abrindo espaço para a planta. Para mineral, não, né? Entendeu? é, Assim, é muito legal. Né? Isso aí eu tinha que olhar é. lá, né? Tem que olhar, porque... É que E talvez eles esse, reconhecessem que no reino mineral, não reconhecessem no reino mineral essa vitalidade, né? exatamente isso. Ele só está falando de seres vivos, cara. Só seres Orgânicos. vivos. Ou os É, orgânicos, né? Na época de é, Kardec, que trabalhou com sim, seres orgânicos. Cara. Eu é mesmo. achei super legal isso aqui, pessoal. Mas tem... E outra coisa, olha para você ver, aqui ainda falando de Bíblia, né? O que nós sabemos, né, é que Deus fez o homem da argila, né, que você falou da lama, né? É, O homem foi feito. Mas será que foi só o homem? Gênesis todo o resto, 2:9. né? Todo o Gênesis resto. 2:9. O Senhor Deus fez brotar do solo todo tipo de Sim. árvores. É, Gênesis 2:19. Então o Senhor Deus modelou da argila todas as feras é, selvagens e todos os pássaros do céu. E olha aí. Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus modelou o homem da argila do solo. Ou seja, todos têm a mesma origem. Significa que Uhum. o quê? O nosso corpo material é o mesmo. Vai Isso. variar a formação, mas, como se diz, os componentes químicos, né, se é que eu posso falar assim, Uhum. são o mesmo. Então, É, será que aqui estaria outra intuição também? Não, sei lá. Eu também achei isso acho. fantástico, isso. Fantástico. Também acho. Por isso que eu te perguntei, né? Porque bem essa ideia mesmo. Quer dizer, como você falou, havia uma ideia geral, mesmo porque eles não tinham como descrever o processo em detalhes. Hoje nós temos a tecnologia, o desenvolvimento de várias ciências, a observação, né, toda uma observação microscópica, macroscópica, né? Nós visitamos outros planetas, então isso também ajuda a gente entender a formação do nosso próprio planeta e o que, né, o homem, né, daquela época, os homens daquela época realmente, pela observação a olho nu, conseguiram entender bastante do processo.
Realmente muito interessante. Há muita semelhança entre esses dias, né? Porque dizem que Deus criou a Terra em 7 dias, não é isso? Uhum. E com os períodos Períodos, geológicos que nós trouxemos aqui. com certeza. Muito E a interessante. parte da relva, da planta, dos filhos, tem que ter vindo antes dos animais, porque senão como é que eles iam alimentar? Pelo menos grande É, parte dele. Então, tem uma sequência lógica nisso aí, cara. Não é, sei como conseguiram, não, mas é ou mesmo. intuição, ou inspiração também, sei lá, É alguma coisa muito legal. muito interessante. Agora, o negativo disso é esses irmãos das religiões dogmáticas tradicionais se aferrarem tanto à letra, né? Sim, Uma esse é o ponto. interpretação literal. Isso aqui estraga, né? Esse é o ponto mais que É, mais pega, né? é. Já o espiritismo consegue fazer essa ligação entre religião e ciência de uma maneira muito mais equilibrada. Reconhece Deus como o criador, mas não o criador que faz o universo ou a Terra em alguns dias, mas um criador que foi capaz de construir esse universo inteiro e que já existe, sabe-se lá há quanto tempo, né? Como a astronomia e a astrofísica já nos dizem, né? Inclusive a teoria do Big Bang parece que já está caindo aí em função das novas descobertas do James Webb, né? Que é esse telescópio Telescópio. espacial mais moderno. Então nós estamos avançando, né? Para descobrir mais coisas. O dia que a gente tem capacidade de compreensão, os espíritos vão explicar como que os animais progrediram, que nós não temos até hoje, né? É É. muito bacana aí. O ambiente teve muita, né, as próprias condições do planeta fizeram com que os animais, né, tivessem que se adaptar. E na medida que eles foram se adaptando, os seus corpos, muito vagarosamente, foram se adaptando, né, às novas condições. O planeta Terra já sofreu transformações muito grandes, né? Até mesmo as árvores eram gigantescas, né? É. Tudo era enorme, né? Os animais, as árvores, né? E tudo hoje já por esse processo aí de adaptabilidade foi se transformando e possivelmente vai continuar, só que isso só se dá realmente ao longo de milhões de anos, né? Marlene, a gente tem estudado aí sobre a questão do perispírito e nós encontramos vários cientistas que dão a ideia de que todos os seres vivos precisam de um componente extrafísico, vamos dizer assim, que faz que a matéria tenha aquele formato. Claude Bernardes diz que seria a ideia diretriz, né? Sim, Nós chamamos os perispírito, o Dr. Hernani Umob, né? Modelo organizador biológico, isso para todos os seres. E se esse princípio é um princípio bem, entre aspas, um tanto quanto energético, ele vai emitir uma luminosidade. Então, todos os seres vivos têm aura. E eu acredito. Agora, não tem como te provar, né? Mas as fotos que hoje eu nem trabalho muito com elas porque se questionaram muito, né? Eu deixo falar, mas as fotos que dizem que, né, tem a parte da luminosidade das plantas, por exemplo, você põe uma planta lá e tira a foto, vai aparecer uma certa luminosidade na planta. Então, né? E daí, esse tipo de coisa não vai existir só para uma espécie. Isso é um padrão, né? O padrão para o universo inteiro. Então, tudo tem que ter essa ideia diretriz que faz aquilo ficar daquela forma, aquele formato, aquele tipo, né? É por aí. eu andei vendo essa questão da fotografia Kirlian. É, eu concordo com o que você falou da ideia diretriz, mas eu tenho lá minhas dúvidas se realmente a foto Kirlian seria a comprovação disso.
né? Não, inclusive eu te falei, eu parei de citar, porque Sim, se tanto sim. problema, eu não quero complicar, eu quero negócio seguro. Se acho que não é, eu prefiro não falar. Tanto que você já leu vários textos mesmo, você nunca viu eu fazer uma referência às fotos dele. Eu não gosto de falar, porque realmente é muito questionado, então, quando é questionado demais, eu prefiro deixar de lado. Sim, sim. Vem sendo já, né, muito questionado já há um bom tempo isso daí, porque isso seria, na verdade, oriundo de um outro fenômeno, né, que é meio que já voltado para o eletromagnetismo, né? Então, mas realmente essa ideia, essa questão da ideia diretriz aí é bem interessante, né? Inclusive, um dos argumentos interessantes que se coloca em cima disso é que o nosso corpo praticamente não é o mesmo, né? Chegar amanhã já não é o mesmo, já morreu célula, já nasceu célula. Mas quem é que mantém essa forminha nossa do mesmo jeito? Então tem que ser de uma coisa, não pode ser a matéria. Então tem um algo mais. O nome é que é o problema, entende? O que você vai chamar? Tá, tudo bem, mas tem que ter um algo mais que faz isso ficar do jeito que tá. Sim. Então é esse que tem os nomes diferentes, né? Mas a ideia em si, eu acho que é muito interessante, porque somente, vamos dizer, de destaque, né, no meio científico, e vários estudiosos espíritas citam Cláudio Bernardo. Vários deles. Muitos, né, aliás, muitos. Então, a situação aí é bem mais tranquila. Aí vira aquela velha, a polêmica nossa, né? Perispírito é modelo ou não é? Então, tá aí. É verdade. Bem, pessoal, então chegamos ao fim do nosso estudo de hoje, né? Agradecemos aí pela paciência de todos, né? Pelo prestigiar aqui o Polêmica Espírita, sempre lembrando que quem ainda não viu os programas anteriores, sugerimos que assistam, há muito material interessante, nossos convidados, os estudos nossos aqui, meus e do Paulo Neto, né? Então, sempre um convite que nós fazemos e também que vocês compartilhem aí os nossos estudos, o Polêmica Espírita, para que a gente, né, essa nossa família possa crescer cada vez mais e o programa possa continuar fazendo parte aí da programação da Rede Amigo Espírita Rai TV, não é mesmo? Bem, então agradecendo aí ao Paulo pelo apoio de sempre, né? E na semana que vem nós estaremos de volta em mais um Polêmica Espírita. Paulo, quer fazer alguma consideração final? Não, só agradecendo a todos pela presença, participação. A gente vê que tem muitas pessoas que já estão pegando o espírito da coisa mesmo, e isso é bom, né? Quando você está dentro desse ambiente que a pessoa já está entendendo o que você está falando, é muito bom. Então, a gente está aí realmente para ajudar a esclarecer esses pontos e gosto sempre falando também, né? Nós não somos melhores que ninguém, não, gente, tá? Nós estamos aqui, são os caras que pegam isso tudo e levantam as informações. Podemos dar mal viajar na maionese, como diz o popular, porque você interpreta a coisa errada. Eu já cansei de fazer isso. É isso que eu acho que o Arthur vai entender. Você vai falar para mim, Arthur, por que eu fico mandando toda hora para você um texto para você ler? Por que você acha que é? É justamente para isso. Porque eu tenho certeza que aquilo que eu estou falando é o que está no texto. Entende? Porque é muito fácil a gente pegar um texto e interpretar de forma equivocada, que o caso desse átomo aí, né, do átomo primitivo ao arcanjo, é isso. Então, você pega um texto, interpreta de forma equivocada e o pior, você interpretar, aliás, não é o problema. Você interpretar não é o problema. O problema é que você interpreta e passa para frente. A sua maneira errada, equivocada de interpretar. Aí você vem aquela de um teógrafo sujeito a reparo de força, mas tem. Tá certo? A questão do lugar circunscrito que quer aplicar as colônias, está falando de céu e inferno. Então tem cheio de coisa aí que é interpretação pura. Então é isso que nós temos que trabalhar, justamente aí, numa discussão boa e trocando ideia para a gente sair desse lugar comum aí e poder fazer algo benéfico a favor da doutrina espírita, que é esse que é o nosso objetivo. Maravilha. Vendo aqui o pessoal agradecendo também, né? Nós aí que também agradecemos e, bem, como você bem disse, né? Espiritismo não é uma ciência, a ciência do espírito, e como toda ciência,
dá ensejo para que a gente também, né, possa fazer nossas elucubrações, claro, com responsabilidade, ninguém aqui está tirando do nada, né? Mas apresentando as teses para que elas sejam confirmadas ou não, e é assim que se opera aí o processo de alcançarmos a verdade, não é mesmo? Bem, pessoal, então agradecemos mais uma vez a presença de todos e na quarta-feira, às 8 horas da noite, estaremos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. Até lá!